Definição. Suponha que observamos n1 vezes o valor x1, n2 vezes o valor x2, até chegar em nk vezes o valor xk. Tudo isso dessa variável x, né? Então, a gente redefine esse desvio médio colocando a contagem aqui da frequência, o valorzinho que aparece na frequência, como a gente fez no exemplo anterior. Ni vezes esses desvios em módulo, e aí você faz o somatório para cada um deles. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos, que é n. E a mesma coisa na variância. Você vai pegar o valor que você encontra na frequência e multiplica pelo quadrado dos desvios. Depois faz a soma e divide por n. Aí a gente pode também criar aquela relaçãozinha, né? Se você dividir cada um dos ni's por n, você vai obter os fi's. E aí você pode redefinir ainda, se quiser, deixar isso escrito assim, né? Somatório com i variando de 1 até k dos fi's vezes esses desvios, o módulo desses desvios, né? E pode ser assim também a definição. Analogamente, a variância pode ser redefinida, se você pensar nos fi's aqui, fazendo a divisão de cada um dos ni's por fi, tá certo? Em cada uma das parcelas que vai aparecer. Então, a gente fica com esse somatório, com i variando de 1 até k dos fi's, vezes xi menos x barra ao quadrado, tá certo? E a gente redefine também essa variância. Tá bom? Vamos passar aqui para o último exemplo. Nesse último exemplo que eu trago para vocês, a gente trouxe novamente aquela tabelinha com a distribuição em classes, né, dos salários dos empregados da seção de orçamentos, lá da companhia MD. E agora a gente vai também calcular, tá certo? Porque aqui a gente precisa usar o ponto médio, né? A gente vai mostrar também como é que a gente consegue calcular o desvio médio, a variância e consequentemente, o desvio padrão. Tá certo? Vamos lá. Me ajudem aí. Eu vou começar fazendo o quê? Relembrando qual foi a média que a gente calculou, né? A gente já tinha feito essa conta aqui na aula anterior, nas aulas anteriores, na verdade. A gente já tinha feito essa conta da média do salário, né? Deixa eu só pescar aqui, que eu já tinha deixado anotado aqui um canto. Estava 11,22, tá bom? 11,22. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, 11,22, e vai fazer os desvios para cada um dos valores cada um dos valores centrais, tá certo? O ponto médio de cada uma das classes, tá certo? Aqui é importante. Ou seja, eu vou pegar primeiro aqui, vou pegar cada SI e subtrair do S bar, tá certo? Mas o SI que eu vou considerar é o ponto médio, lembrando, é o ponto médio da classe. Eu vou fazer até essas continhas aqui, separar aqui, tá bom? Vou botar a barrinha. O ponto médio aqui vai dar 6, né? O ponto médio entre 4 e 8, nesse caso dá 6. Aqui dá 10. Aqui dá 14. 18 e 22. São esses valores que eu devo estar usando para fazer o desvio. Então, por exemplo, para fazer o S1 menos, vou escrever até mais em cima para ganhar espaço. Você vai fazer primeiro o S1 menos o S barra. Tá certo? Deixa eu fazer a fórmula de uma vez, pode ser? Vou fazer a fórmula logo de uma vez. Aí a gente vai calculando já numa tacada só. Desvio médio. Desvio médio da variável S é então. Vou abrir aquela barrinha, eu sei que vai ser longa a conta. Nessa hora que você vira a folha Chamex na horizontal, né? Você está escrevendo aqui na folha do papel A4, você vira ela agora na horizontal, porque a conta vai ser grande, né? Quem nunca fez isso, avisa aí. Olha só, desvio médio de Hess. Vamos fazer o quê? Primeiro você pega a frequência que aconteceu 10 vezes esse primeiro, você vai fazer 10 vezes. Aí você pega o desvio em módulo, né? Desvio em módulo, módulo do desvio, que vai ser, o primeiro valor é 6, estou aqui, 6 menos 11,22. Tá bom? Qualquer dúvida avisa, pessoal. 10 vezes, aí o módulo, 6 menos 11,22. Mais, vai para o próximo. Qual a frequência dele? 12.
12 vezes, aí abre o módulo, vai pegar o 10, que é o valor central da classe, 10, menos 11,22. Vai para o próximo. Frequência 8. 8 vezes, abre o módulo de... no 8, né? No 14 agora, né? 14 menos 11,22. Fecha o módulo. Mais, próxima frequência 5. 5 vezes módulo de ponto central da 18, 18 menos 11,22. Fecha o módulo. E eu vou arrastar essa conta mais para cá ainda. E vou diminuir malandramente. Ok. Vou puxar aqui essa barrinha. Mais, aí vem o próximo, que tem uma frequência somente em 1, né? Vezes o módulo de 22 menos 11,22, fecha. Tudo isso dividido por 36. Aqui é 36 porque a gente trabalhou com os 36 funcionários dessa sessão, né? Foram os 36 que responderam a esse questionário. Coletamos os dados dos 36. Se você fizer essa continha, eu já tinha feito aqui antecipadamente, vocês depois façam para confirmar, dá aproximadamente 19, não foi o desvio, né? Dá aproximadamente, tem que fazer essa continha. Eu tinha feito só a variância e o desvio padrão, tá certo? A gente pode estar fazendo essas continhas aqui juntos, tá bom? Vamos fazer essa conta aí. Então, vou subtrair cada um desses aqui, desses elementos, e fazer essa conta. O que eu tinha feito antes foi só a variância, não sei porquê. Eu tinha feito somente a variância. Mas o desvio médio, a conta é essa. Para fazer a variância é muito fácil. Eu vou botar só um parênteses aqui e calcular o quadrado. Deixa eu fazer a variância que já está calculado, e no fim eu faço esse do desvio médio, porque eu vou ter que calcular cada um desses aqui. Eleva ao quadrado, fazendo aqui uma verdadeira gambiarra. Eleva aqui ao quadrado, só para chegar no resultado que eu já tinha. Dividido por isso aqui. Aí eu troco aqui por variância, tá bom? Variância. E essa conta aí, sim, eu já tinha feito antecipadamente, 19,4. Uma vez que eu determinei a variância, fazendo essas continhas todas com calma, a gente consegue facilmente também o desvio padrão dessa variável S. Já que o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada dessa variância. A raiz quadrada dessa variância, mais uma vez, deixa eu colocar aqui a variância de S, agora sim, bota a raiz. Ou seja, a raiz quadrada de 19,4. Que vai dar também o valor aproximado de 4,4. Tá certo? Aí vocês podem estar fazendo o desvio médio. Eu vou deixar até nessa lista dessa aula aqui, nos exercícios do desvio médio, para você fazer essa diferençazinha, para não ter que estar fazendo aqui, parar para fazer agora. Eu gosto de fazer antecipadamente. Pois bem, para quem não sabe também, aqui sempre, toda aula, né, você tem uma lista de exercícios, né? Então, não deixem de fazer, tá bom? E aí eu coloco esse desvio médio como exercício para que vocês cheguem no valor. Muito bem, era isso que eu tinha para falar para vocês, dar essa primeira noção dessas medidas de dispersão, né? Mostrar que, às vezes, a medida de posição já não é suficiente para determinar, principalmente, como os dados estão dispersos, né? A gente viu nos grupos A, B, C, D e E, que, do ponto de vista da média, eles são todos iguais, porque a média de todos esses dados estão dando 5, e aí a gente precisa dessas novas ferramentas. Desvio médio, a variância e o desvio padrão, que aí consegue medir o quanto esses dados estão homogêneos ou não, o quanto eles variam em torno da média, tá certo? E é claro, é importante mencionar que esses dados trabalham com a variação em torno da média. Quanto maior for o valor, eles estão mais dispersos. Quanto menor for esse valor, eles estão mais homogêneos, tá certo?
O bom dessa ferramenta é que ela permite comparar dados de grupos diferentes. Foi o que a gente fez. A gente trabalhou com os dados do grupo A e fez as contas para o grupo D. Feitas essas contas, a gente pode comparar se quem era o conjunto mais homogêneo do que o outro, um em relação ao outro. Aí, de ponto de vista de quem? Do ponto de vista do desvio médio. Tal grupo era mais homogêneo do que o outro. Do ponto de vista da variância. Aí você vai fazendo essas análises, tá certo? Então, quanto menor esses valores, mais homogêneos são os dados. Tá certo?